Eu sou Thales Trigo, fotógrafo profissional e professor de fotografia já faz muito tempo. Esse é o nosso canal do YouTube, onde eu falo sobre fotografia de maneira cuidadosa, de maneira correta. Eu vejo muita gente falando sobre fotografia na internet, um monte de gente, mas eu acabo vendo muita besteira. É gente falando sobre fotografia sem ter o conhecimento apropriado, sem ter o conhecimento desejado. Então, claro, cada um fala o que quer. A internet é um mundo livre, mas você precisa tomar um pouco de cuidado, porque senão você aprende bobagem, aprende coisa sem pé nem cabeça. É o mundo, é assim que as coisas são. Eu tenho bastante experiência, eu trabalho com fotografia há mais de 40 anos já. Hoje eu vou falar sobre fotometria. É um assunto bem interessante, muita gente fala, mas eu quero explicar direitinho o que é fotometria. Por quê? Porque fotometria está diretamente ligado à fotografia, mas é através da fotometria correta que a gente tem boas imagens sob ponto de vista da exposição. Fotometria é necessário para que a gente tenha uma foto bem exposta. O que é uma foto bem exposta? É aquela onde as cores são representadas corretamente. O preto com detalhes aparece, o branco com detalhes também aparece. Tem o preto sem detalhe nenhum, que pode aparecer, e tem o branco estourado, que eventualmente também pode aparecer. Saber fotometrar corretamente tem sérias implicações no resultado da sua imagem. Então, hoje eu vou falar sobre isso. Depois, eu vou fazer um outro vídeo mostrando como é que a gente ajusta a câmera. Como é que a gente deve preparar a nossa câmera para que o resultado seja legal. Mas depois a gente vê isso. Então, o tema hoje é fotometria. Como é que a gente faz a fotometria? Bom, quero aproveitar para dizer para vocês que eu faço mentorias em fotografia para grupos pequenos, né, para pessoas que têm um determinado nível, não é para qualquer pessoa, não é para uma pessoa que está começando fotografia, é para quem já tem um certo nível, para quem já tem um certo embalo, para quem já fotografa. Então, se você tem interesse em conhecer o meu trabalho de mentoria, que é sempre feito para grupos bem pequenos, veja aí o formulário que está na descrição do vídeo. Se você preencher o formulário, eu vou receber. E aí eu avalio, né, se é o momento para você participar desses grupos. Se não for o momento, eu não chamo ninguém, porque é desonesto. Se eu achar que você está no pique, se está no período certo, aí eu te convido para fazer essa mentoria, se você for aprovado, porque é um trabalho sério e muito produtivo. Tá bom? Claro, se você gostar do conteúdo da nossa conversa, por favor, dê aí um like, um thumb up, que eu agradeço, o canal agradece. Então vamos lá. Olha só, vou mostrar o PowerPoint, porque em todas as minhas aulas eu tenho um PowerPoint de acompanhamento, que eu preparo com antecedência, olho, leio, refaço, pego figuras interessantes. Todas as minhas aulas são preparadas, né? Não tem nada chutado, não tem nada do eu acho. Então, vamos começar. Olha lá, o que é fotometria? Veja, segundo slide, olha só. Fotometria é um ramo da física que mede a quantidade de luz presente numa região.
Você está aí na sua casa, você está no seu quarto, você está num escritório, você está no parque. Sempre existe uma certa quantidade de luz, quando você não está no escuro total. Se você mede a quantidade de luz presente no ambiente, você está fazendo uma fotometria. Do grego, foto é luz e metria está associado à medida. Então, fotometria é uma medida da luz em um determinado ambiente. Os arquitetos, os engenheiros sabem, por exemplo, qual é a quantidade de luz que é boa numa sala de estar, qual é a quantidade de luz que é necessária numa sala de aulas, etc. Isso tudo é mais ou menos tabulado. A palavra fotometria só deve ser usada quando a gente está medindo luz. Claro que você pode falar, mas o que mais que eu poderia medir? Ora, é que existem outras ondas da mesma família que a luz que o olho humano não enxerga. Fotometria é para medir luz. As outras ondas, como por exemplo, o infravermelho, a gente não enxerga. O ultravioleta, a gente não enxerga. As ondas de rádio, as ondas de televisão, as ondas de Wi-Fi, essas outras ondas, os nossos olhos não percebem. Então, fotometria é para medir luz. Se você quiser medir, por exemplo, a quantidade de raio-x que tem numa sala de um hospital, aí você usa um outro tipo de aparelho e esse processo se chama radiometria. Tá ok? Então, quando eu falo em fotometria, eu estou medindo luz. Quero dizer aquilo que os nossos olhos enxergam. Agora, um complemento, mas sem um pouquinho de informação adicional. A luz é uma onda eletromagnética. É um nome complicado. Eu demorei muito para entender o que era uma onda eletromagnética. Mas uma onda eletromagnética, como o caso da luz, é uma onda que faz parte de uma grande família. Ondas de rádio, ondas de televisão, ondas de Wi-Fi, ondas do telefone celular, raio-x para fazer uma radiografia. Existe um grande número de ondas que fazem parte da família das ondas eletromagnéticas. Essas ondas só começaram a ser entendidas no final do século XIX, por volta de 1880, 1890. Até lá, ninguém sabia direito como elas funcionavam. Era uma coisa meio atrapalhada. Quando uma onda eletromagnética se propaga no vazio, no vácuo, ela tem uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. É a maior velocidade que a gente conhece. Quando as ondas eletromagnéticas se propagam dentro dos materiais, a velocidade diminui. Por exemplo, quando uma onda eletromagnética atravessa uma objetiva fotográfica, dentro dos vidros, a velocidade é baixa. Mas no vácuo, a velocidade é de 300 mil quilômetros por segundo. Deixa eu mostrar uma coisa interessante. Essa ilustração, que está aí na tela, é bem legalzinha. Ela mostra diferentes ondas eletromagnéticas, começando com as ondas de rádio, diferentes tipos de ondas de rádio, até chegar nas radiações cósmicas, né? Nas radiações que vêm do céu, às vezes de origem completamente desconhecida. E tem um trecho dessas radiações eletromagnéticas onde aparece a luz, isto é, aquilo que os nossos olhos são capazes de perceber. Então, luz é o que a gente enxerga. Muito bom. Todas as ondas eletromagnéticas, olha que legal isso, todas as ondas eletromagnéticas podem ser definidas, caracterizadas por duas grandezas.
a sua frequência, que é o número de vezes que ela oscila por segundo, e o seu comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas da onda. Cada onda eletromagnética tem uma frequência característica e um comprimento de onda também característico. Quando a gente faz a multiplicação do comprimento de onda pela frequência, a gente tem a velocidade da onda. A velocidade da onda eletromagnética, ou no vácuo, ou dentro de um material. Quando a onda muda de material, o comprimento de onda muda, mas a frequência não. Enfim, são coisas interessantes que vêm da física, e é claro que se você tem curiosidade, você pode ir aprendendo. Mas para fotografia, o que interessa é medir a quantidade de luz. Esse gráfico que eu estou apresentando é interessante. É um pequeno gráfico, é muito simples, mas ele nos mostra como é a sensibilidade do olho humano em relação às cores. As cores são, que a gente enxerga, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. 7 cores. O olho humano tem um pico de sensibilidade na região do verde. Os nossos olhos percebem melhor a luz verde do que os outros componentes, do que as outras cores. Então a gente tem uma curva de sensibilidade e essa curva tem um pico no verde, na região do verde. Muito bom. Quando a gente faz a medida da luz, a gente está fazendo fotometria. E é a partir da fotometria correta que a gente faz a exposição, que a gente ajusta a nossa câmera para que a câmera fotografe a cena corretamente. Vamos ver como é que isso é feito. Olha só. Exposição, ajuste, fotometria correta. É isso. Agora, uma coisa bem legal. Existem 2 tipos de fotômetros que os fotógrafos usam. Existem os fotômetros de luz incidente e os fotômetros de luz refletida. Qual é melhor? Os 2 são bons, basta que a gente saiba usar. Então, fotômetro de luz incidente, fotômetro de luz refletida. Vou começar mostrando para vocês um fotômetro de luz incidente. Olha só. Esse aqui é um fotômetro de luz incidente. Mas volta um pouquinho. Esse aqui, ó, eu vou ampliar para que você possa enxergar direito. Esse fotômetro é um fotômetro Kenko. A marca é Kenko, uma marca japonesa. Eles compraram a patente da Minolta. Esse fotômetro originalmente era feito pela Minolta. Esse fotômetro, que tem essa bolinha aqui, ó, tem essa campânula, é um fotômetro que mede a luz incidente. É a luz que chega nele. Então, imagine que você quer fotografar uma pessoa. Você está aí com a sua câmera e você quer fotografar uma pessoa que está aqui. Se você está usando um fotômetro de luz incidente, o que você faz é colocar esse fotômetro aqui perto da pessoa que você quer fotografar, aperta o botão. Ele mede a luz que está chegando aqui no rosto da pessoa. Vai te dar uma receita, você pega essa receita e coloca na sua câmera. Fotografa e a exposição está correta. O fotômetro que mede a luz incidente te dá uma receita de bolo. O que é que tem nessa receita de bolo? O ISO, a abertura e o tempo de exposição. Que tem gente que chama de velocidade, mas eu não gosto muito. Então, esse fotômetro
recebe a luz que está chegando nele e fala assim: ah, você escolheu um ISO 1000. Apertou, mediu. Para o ISO 1000, o tempo de exposição é 1/60 de segundo e a abertura é 11. Então você pega esses valores, coloca na sua câmera e fotografa. Acabou. Esse tipo de fotômetro, turma, é muito bom, porque ele não depende das cores. Não interessa se eu estou de camisa branca, camisa preta, camisa roxa. Ele mede a luz que está chegando nele e nos dá a informação correta. Você transfere a informação para a sua câmera e a imagem vai ficar boa. Nesse tipo de fotômetro, eu tenho algumas observações. Ó, mede a luz que incide sobre ele. Não depende da cena, não depende das cores da cena. A medida da intensidade luminosa só depende da quantidade de luz que atinge a célula do fotômetro. Só depende da quantidade de luz que chega no fotômetro. Olha só, mais uma observação. Esse fotômetro mede uma grandeza que os físicos chamam de iluminância, com I, iluminância. E ela é medida numa unidade que se chama lux. Então, o fotômetro mede quantos lux estão chegando em cima dele e te dá a receita de bolo. É muito interessante. O fotômetro recebe a luz, lá dentro tem uma escalinha de conversão e aí ele te oferece, para um ISO escolhido, a abertura e o tempo de exposição. Esses fotômetros são muito úteis. Você poderia me perguntar, dá para usar sempre? Quase sempre. Evidente que se você quiser fotografar um leão, por exemplo, não é muito prático, não é muito seguro, sensato, você chegar lá perto do leão para medir a luz. Aí não é uma boa. Mas tudo aquilo que é perto da gente, que é acessível, dá para você medir com um fotômetro de luz incidente. Fotômetro de luz incidente é esse fotômetro que tem a bolinha. Muito bom, vamos em frente. O outro tipo de fotômetro, eu esqueci, esse aparelhinho é um luxímetro. É o aparelho que os engenheiros, que os arquitetos usam para medir a luz ambiente. Não dá para usar na fotografia, porque ele não tem a escala de conversão. Ele não sabe qual é o ISO, ele não sabe qual é a abertura, qual é o tempo de exposição. Mas é, em última análise, um fotômetro, um medidor de luz. Muito bom. O outro tipo de fotômetro é esse aqui, ó. Grande, caro, complicado. É o fotômetro de luz refletida. É igual ao fotômetro que a gente tem dentro das nossas câmeras. Esse aqui é muito sofisticado. É um fotômetro feito na Alemanha pela Gossen. Aqui dá para você ver, tem um visor. Eu olho aqui. E nesse visor tem uma telinha. Tem uma telinha. E nessa telinha tem uma bolinha. Eu olho através do visor e aponto a bolinha para aquilo que eu quero medir, para o objeto que me interessa. Aperto o botão e ele mede a luz que aquele objeto está refletindo. Ele é um sistema que mede a luz refletida pelos objetos. Então, se eu vou fazer uma fotografia de uma paisagem, por exemplo, estou lá com a minha câmera, eu aponto a minha câmera para diversos objetos da cena, para uma rocha, para o asfalto, para a vegetação, para a montanha com neve. Eu vou apontando a minha câmera para diversos objetos e medindo. Ora, como ele mede a luz refletida pelos objetos, as cores fazem diferença. Então, quando a gente usa um objeto, ou melhor, um fotômetro que mede a luz refletida pelos objetos, as cores fazem diferença. Então, olha lá,
fotômetro de luz refletida. Mede a luz refletida pela cena que chega sobre ele. A luz refletida pela cena que está incidindo sobre ele. Isto significa que as cores da cena influenciam a medida. Quando o fotômetro é apontado para objetos de cores diferentes, as medições do fotômetro mudam. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Olha o fotômetro de luz refletida, é igual a esse meu. Os fotômetros de luz refletida medem, olha uma palavra nova, a luminância, ou brilho dos objetos presentes na cena. Então, quando eu uso este fotômetro de luz refletida, ou quando eu uso o fotômetro da minha câmera fotográfica, ele está medindo a luz refletida pelos objetos. Ele está medindo a luz que os objetos da cena refletem. Essa é a ideia. Veja, esses fotômetros que medem a luz refletida precisam ser calibrados de vez em quando. Naturalmente, eles precisam ser calibrados com alguma frequência. E esses fotômetros, olha que interessante, são calibrados a partir do uso do famosíssimo cartão cinza. Eu estou mostrando aí para vocês a embalagem do cartão cinza vendido pela Kodak. Olha só. Esse é um cartão cinza. É o chamado cinza médio. Para que esse fotômetro seja calibrado, ele é apontado para o cartão cinza, no ângulo certo, em relação à luz, e aí eu faço as medidas e ajusto e calibro o fotômetro. Portanto, os fotômetros de luz refletida, isto é, os fotômetros que as câmeras fotográficas se utilizam, precisam, eventualmente, de vez em quando, de uma calibração. E essa calibração é feita a partir do cartão cinza. Você pode falar assim, poxa, por que escolheram o cinza? Porque os americanos, nos anos 30, quando estavam começando a produzir os primeiros fotômetros para fotógrafos, chegaram à conclusão que seria bom escolher uma cena média. O que é uma cena média? Ora, é uma cena de uma rua comum. Numa rua comum, a gente tem casas, tem muros, tem asfalto, tem árvores, tem carros, tem pessoas. Essa mistura de diversos objetos, de diversas tonalidades, correspondem a um cinza médio, que é o chamado cinza 18%. Se esse cinza é iluminado de uma maneira correta, não adianta jogar a luz de qualquer jeito. Se ele é iluminado de uma maneira correta, o nosso fotômetro de luz refletida pode ser calibrado. Tudo bem? Então, essa nossa conversa curta é uma conversa sobre fotometria. Como é que a gente mede a luz presente no ambiente? Duas possibilidades: fotômetros de luz refletida, fotômetros de luz incidente. Os dois funcionam perfeitamente bem. É só questão de saber usá-los. Todos os fotômetros podem ser utilizados em muitas situações fotográficas. Esse aqui, por exemplo, eu queria mostrar para vocês. É um fotômetro analógico, muito bom, da Gossen, muito bom. Eu usei durante décadas, que pode medir a luz incidente, quando ele está com a campanulazinha branca, e pode medir a luz refletida pelos objetos. Só que esse aqui mede um ângulo grande, ele mede um ângulo de 30 graus, então eu não tenho muita precisão. Ao passo que se eu uso um fotômetro como esse, um spot, eu meço ângulos de 1 grau, que é um ângulo bem pequeno.
é difícil avaliar quanto é um ângulo de 1 grau. A gente não tem isso muito na cabeça. Claro que você pode falar 90 graus, 45, 30, mais 10 graus, essas coisas a gente não tem muita noção. Mas eu dou uma dica prática interessante. Quando a gente está aqui na Terra, olhando para a Lua, você está olhando a Lua cheia, bonitona lá no céu. O ângulo que a gente enxerga a Lua é aproximadamente meio grau. Então, esse fotômetro é capaz de enxergar 2 luas, 1 grau. Tá legal? Eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que isso tenha ajudado um pouco. Eu vou fazer um outro vídeo complementar a esse, onde eu vou falar no uso prático do fotômetro para os fotógrafos. Luz incidente, luz refletida. Tá legal? Se você gostou, por favor, dê aí um like, que eu agradeço muito. O canal agradece. Obrigado. Tchau.